que é a carta à igreja em Laodiceia. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os meus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Muito bem, vamos trabalhar essa passagem. Eu fiz algumas anotações aqui e vou ler para você, tá? Não está aí, está aqui nas minhas anotações. Primeiro, Jesus se apresenta à igreja e ele se apresenta dizendo: estas coisas diz o Amém, que é Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então Jesus se apresenta como um Amém, a testemunha fiel e o princípio da criação de Deus. Ele diz assim: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. E diz assim em seguida, deixa eu achar aqui. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então, a igreja de Laodiceia, ela era uma igreja muito rica. Laodiceia era uma cidade, o qual, economicamente falando, ela era uma igreja próspera. Quando eu falo igreja, a cidade, tá? A cidade de Laodiceia era uma cidade rica, próspera. E eles, vamos dizer assim, por se acharem, por serem ricos, economicamente falando, materialmente falando, eles, na sua autossuficiência, achavam que aquilo era o suficiente. Porque eles eram ricos materialmente, mas eram pobres espiritualmente. Então, Jesus fala assim: pobre e miserável. O Senhor Jesus apontou de forma direta o erro daquela igreja.
Os crentes de Laodiceia tinham um espírito de autossuficiência. Eles diziam: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Os crentes de Laodiceia eram orgulhosos e tinham sido influenciados pelo modo de vida daquela cidade. Então, a influência da cidade entrou neles. Ou seja, o que eu sou? O que nós somos de Deus? Nós somos a luz. Eu sou a luz do mundo, você é a luz do mundo. Então, nós que somos a luz, nós é que temos que levar a luz para o mundo. Porque no mundo não há luz, no mundo há o quê? Trevas. E quando nós cristãos, que somos a luz, levamos a luz para as pessoas deste mundo, nós como luz tiramos, arrancamos as trevas que há na vida daquelas pessoas. Quem está entendendo? Você está entendendo? Nesse caso, a igreja de Laodiceia, ela passou o quê? A se envolver com os costumes da cidade. Ou seja, não é que é pecado uma pessoa ser rica. Poxa, o que eu mais quero é ser riqueza. Não é pecado a pessoa ser próspera. O que eu mais desejo que você prospere. Mas eles deixaram o espiritual de lado e focaram no material. Você está entendendo? Então, naquilo que eles focaram, no material, que era a riqueza daquela cidade, eles queriam ser como as pessoas lá fora eram. Eles focaram no material e deixaram o espiritual, então eles passaram a se tornar crentes mornos. E Jesus, se você analisar a Bíblia, de Mateus até João ali, Jesus sempre trabalhou com parábolas. Jesus sempre usou o dia a dia de cada pessoa para falar com elas. Então Jesus diz assim, aqui diz assim, o que eu escrevi aqui, tá? Provavelmente eles se consideravam cristãos excelentes, que estavam espiritualmente ricos. Parece que os crentes de Laodiceia eram daquele tipo de pessoa que pensa não merecer nada menos que a bem-aventurança eterna, ou seja, salvação. Em outras palavras, que os crentes de Laodiceia acreditavam que o Senhor não ousaria deixá-los fora do paraíso. Eles não conseguiam enxergar o próprio pecado. Por exemplo, o orgulhoso, ele enxerga o erro? Não. Uma pessoa que é orgulhosa, prepotente, nariz o quê? Empinado, ela enxerga que ela está errada? Não. Todo mundo está errado, menos ela. E quanto mais você mostra para ela o erro dela, mais ela distorce as coisas para fazer você ficar sendo errado e ela o certo. Está dando para entender? Então, o orgulho daquele povo não deixava eles reconhecer a sua frieza espiritual. A sua frieza espiritual. E quando a pessoa, ela não reconhece seu erro, não reconhece seu pecado, ela não reconhece que precisa lutar pela sua salvação, ela não reconhece que ela tem que viver para Cristo, para que Cristo reine nela, porque Jesus fala assim: eis que eu estou à porta e bato.
Se alguém abrir, eu entrarei. Então, esse tipo de pessoa acha que ela já está bem. Já está bem. Já viu aquela pessoa que você convida ela para vir à igreja e diz o quê? Não preciso não. Estou bem aqui. Deus, a gente busca em qualquer lugar. Eu busco Deus no carro, eu busco Deus em casa, eu falo com Deus na rua, eu falo com Deus no banheiro. Sim, a gente pode falar com Deus em todos os lugares. Mas a igreja existe para nós congregarmos. E a Bíblia diz que é bom que os irmãos estejam juntos, em união. Por isso que a gente se encontra às quartas e aos domingos. Por quê? Para que a gente possa estar juntos e um orar pelo outro e um procurar e sempre procurar ouvir a direção que o Espírito Santo tem através do anjo da igreja. Mas o orgulhoso, ele acha que não precisa de igreja. O orgulhoso, ele acha que ele não precisa mudar. Não, assim está bom, se melhorar, estraga. Já viu aquela pessoa que fala, não, porque você não casa. Casar para quê? Casar estraga. Deixa-se deixa. Então, o povo, ou a igreja de Laodiceia, se tornou uma igreja orgulhosa, que não reconheciam que estavam se afastando de quem? De Deus, do Senhor Jesus. Está dando para entender? Então, enquanto que aos olhos humanos aquela congregação se enxergava rica, abastada e tão realizada ao ponto de não precisar de nada, aos olhos do Senhor aquela igreja era vista como infeliz, miserável, cega e despida. Quer dizer, ele se achava tal, mas para Jesus ele não era. Por isso que a gente sempre ensina as pessoas: você pode ter tudo o que você quiser, mas não se apegue a isso. Não se apegue a isso. Porque o dia que você se apegar a isso, você vai esfriar na sua fé. Bom, aí Jesus fala assim na carta: que nem és frio, nem quente, ou que nem és quente, nem frio. Embora que você fosse quente ou frio. Mas porque você é morno, estou o quê? Ao ponto de vomitar. Por que Jesus usou essa parábola, esse ensinamento? Você vai entender. A cidade de Laodiceia era conhecida por sua riqueza e poder econômico. Presta atenção. Por ficar no meio de 3 grandes rotas comerciais, a cidade se tornou um centro financeiro local. Na cidade havia também uma importante escola de medicina que ficou conhecida por desenvolver um remédio para a visão, colírio. Na cidade havia prédios importantes e muitos dos seus cidadãos eram consideravelmente ricos. Laodiceia ainda era conhecida por produzir uma lã especial importante para a confecção de tecidos. Além disso, a cidade ficava localizada nas proximidades de fontes de águas termais. Sabe o que é águas termais? Águas quentes. Águas quentes. Que era a cidade de Hierápolis, vizinha de Laodiceia. Possuía fontes de águas quentes que eram usadas para propósitos medicinais. A cidade de Colossos, igualmente, vizinha de Laodiceia, também contava com uma fonte de águas frias das montanhas que eram muito apreciadas. Então aí você vai entender o seguinte, presta atenção. De um lado tem uma cidade de águas quentes, do outro lado tem uma cidade de águas frias. Eu estou aqui no meio, certo? Bom, se eu pegar uma vasilha de água quente e misturar uma vasilha de água fria, o
que é que vai dar? Vai dar morno. O frio representa a vida neste mundo, a prostituição, o adultério, os vícios. As pessoas que estão neste mundo sem aceitarem a Cristo, Jesus tem ela como pessoas frias. O frio é aquele que não quer Deus. O frio é aquele que não quer nada com Jesus. Tem pessoas que não querem nada com Deus. Você fala de Deus para ela, você fala de Jesus para ela, entra aqui, sai aqui, ela não quer nada de Deus, ela não quer nada com Deus. É o frio. É o frio. Tenta trazer um frio para a igreja. Não vem. Tenta trazer uma pessoa fria para a igreja. Ela não vem. Ela não vem. E as águas quentes representavam a igreja. Só que a igreja, que era as águas quentes, passou a se envolver com os frios. Ou seja, as pessoas que conheciam a Jesus, a palavra de Jesus, passou a se interessar pelas coisas deste mundo. Então eles passaram a se envolver com o mundo. Quando você começa a se envolver com o mundo, você acaba o quê? Esfriando. Quando você tira o foco da sua salvação, quando você tira o foco da sua vida com Deus, quando você tira o foco para colocar no mundo, nas coisas deste mundo, se você não vigiar, você vai se tornar um crente morno. Qual é o crente morno? É aquele que está um pé aqui e um pé lá fora. É aquele que dentro da igreja é uma coisa, lá fora é outra. É aquele que diz assim: puxa, trabalhei muito hoje, deu nem tempo de ler a Bíblia. Olha, só fiz uma oraçãozinha rápida. É o morno. O morno não tem tempo para Deus. O morno não tem tempo para as coisas de Deus. O morno não tem tempo para jejuar. Ele tem tempo para trabalhar, ele tem tempo para viver lá fora, ele tem tempo para passear, ele tem tempo para ir no mercado, ele tem tempo para ir no açougue, ele tem tempo para ir no médico, ele tem tempo para ir em festa, ele tem tempo para tudo, menos para orar, para ler a Bíblia, menos para se envolver com as coisas de Deus. Isso é o morno. O morno, ele vive para os dois. Ele não é definido, ele não é nem frio, ele nem sai de vez da presença de Jesus e nem fica na presença de Jesus. Ele fica ali, naquela mornidão, aquele crente morno. Então ele acha que o dízimo é o suficiente, as ofertas são suficientes, que aquilo o fato dele estar vindo na igreja é o suficiente, sendo que na verdade, se ele não olhar para dentro de si e não reconhecer que ele está se tornando o quê? Morno, ele vai perder a salvação. Pessoal, não estou acusando ninguém não, pelo amor de Deus, não. Isso é uma direção. Isso é para mim, isso é para todos? Isso é para todos nós. Eu estou aqui, mas eu não estou isento de nada não, hein? Isso é para mim, é para vocês, é para todos nós. E para quem está em casa, quem vai ouvir depois. A pessoa, ela tem que decidir, ou ela é fria, ou ela é quente. Ou ela renuncia às amizades deste mundo, os prazeres deste mundo, e se volta para Jesus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, ou ela fica morna. E o morno vai chegar uma hora que ela vai ser vomitada. Você está entendendo? Então Jesus fala para a igreja: olha, vocês não são nem quente e nem frio. Vocês se tornaram mornos. Vocês se tornaram mornos.
nós não temos, pessoal, nós que temos o conhecimento da palavra, nós que temos, que entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, a gente não tem que ter amizade nenhuma do mundo. Quando eu falo amizade, é com as coisas deste mundo. Nós não estamos aqui para viver eternamente aqui. Nós estamos aqui de passagem. E se eu me apegar ao brilho deste mundo, se eu me apegar às coisas deste mundo, eu vou esfriar na fé, não tem jeito. Eu vou esfriar na minha fé. E se eu for esfriar, eu vou ficar morno. Porque a pessoa, ela está indecisa, ela está indefinida, ela não tem nenhum compromisso com Deus. Então, o diabo que não é burro, tem gente que pensa que o diabo é burro, ele não é burro não, ele é inteligente, ele usa de estratégia seguinte: olha, você não precisa ir para a igreja todo dia, claro, você está aqui todo dia, você não precisa ir para a igreja todo domingo, você não precisa ir para a igreja toda quarta, você não precisa estar na igreja direto. Ele trabalha de uma subtilidade, porque se você não está na igreja, você está em casa, certo? Se você está em casa, está envolvido com as coisas de casa, não é? E você está envolvido com as coisas de casa, vai esquentar a sua cabeça, e às vezes você arruma problema dentro de casa, e aí você acaba se envolvendo com as coisas do mundo. As coisas do mundo. E quando era para nós estarmos na casa de Deus, vamos dizer assim, colocando mais azeite na lamparina para ela ficar mais quente ainda, a pessoa às vezes ela se deixa levar por uma situação, por um problema ou por uma fraqueza espiritual, ela deixa de buscar. Então a igreja de Laodiceia, ela se tornou uma igreja que não tinha mais nenhum compromisso com Deus. Nenhum compromisso com Deus. O compromisso dela era com ela, era com o orgulho dela, era com a riqueza dela. Ela não tinha mais compromisso com Deus. E com isso se tornou uma igreja morta. Uma igreja morta. Quem está entendendo? Está entendendo? Aí eu fiz uma anotação e diz assim: o mundo representa as águas frias. Se você misturar água quente com água fria, ela fica morna. O cristão que se mistura com o mundo, ele vai se tornar morno. Quem quiser a salvação tem que pagar o preço, que é abandonar as coisas deste mundo. Um detalhe, entenda bem, não estou me dirigindo a ninguém, entenda bem. Você tem uma amiga, um colega, que você gosta muito dessa pessoa, e essa pessoa, ela é fria, ou seja, ela não quer nada com Deus. Você chama ela para vir à igreja, ela diz: não, não posso, tenho compromisso, tenho isso, tenho aquilo. Ela sempre tem uma desculpa. Mas quando ela chama você para ir para algum lugar, você vai. Quer dizer, ela é fria com Deus, assumida, não faz o que você pede, não faz o que você quer, mas você que é quente, se diz quente de Deus, faz o que ela quer. Ela não faz o que eu quero, de bom para ela, mas eu faço o que ela quer para ela. Com isso, você está se tornando morno. Se ele diz não para você, você vai dizer o quê? Não também. Não. Não, mas vai lá, é só um pouquinho. Não. Nem um pouquinho e nem um pouquinho. Você está entendendo? Às vezes, a gente
vamos dizer assim, para não, tipo assim, poxa, eu não posso magoar essa pessoa. Não é magoar ela. Você não está magoando, não, você está cuidando de você. Eu vou com essa pessoa porque eu não quero deixar ela triste. Não, é melhor ela triste do que você. É melhor ela triste do que você. Que adianta você alegrar ela e você entristecer a Deus? Você está entendendo? O que adianta eu agradar a uns e a outros e desagradar a Deus? Chama essas pessoas que você conhece, que é fria, para vir domingo no Dia das Mães. Ela vai vir? Não vai. Porque todas elas já têm compromisso no mundo. Mas se brincar, se brincar, a gente é o primeiro a chegar. É o primeiro a chegar. Então, pese isso com você. Às vezes, é necessário você dizer não para os frios. Porque quando você diz não para Jesus e sim para o frio, você está se envolvendo com o mundo. E aos poucos você vai esfriando. Porque esse é o trabalho do diabo. O trabalho do diabo é esfriar o crente. Se o diabo conseguir esfriar o crente, para ele é ótimo. Ele não quer, o frio já é frio. O diabo não quer ninguém frio. O diabo não quer ninguém frio. O diabo quer os quentes. Ele quer esfriar os quentes. Porque se ele conseguir esfriar os quentes, ele tirou mais uma alma do reino de Deus. Ele tira mais uma alma do reino de Deus. Então, é muito importante que você seja centrado naquilo que você é. Eu sou de Deus, eu sou quente, eu tenho a minha fé. A minha fé não está em pastor, minha fé não está em bispo, minha fé não está na igreja, minha fé não está no meu pai, na minha mãe, no meu tio, na minha tia. Não, a minha fé está no Senhor Jesus Cristo. E eu tenho que lutar pela minha salvação. Esse corpo aqui um dia teve 1 aninho de vida, já está com 57. Daqui a pouco ele vai descer para o pó. E a alma? E a minha alma? Sendo que o mais importante que nós temos é a alma. Então nós temos que viver neste mundo crendo que nós estamos de passagem, que mais tarde a gente vai se encontrar com Jesus, mas o morno não vai, o morno vai ficar. O morno fica, o morno não entra. Só entra o quente e o frio nem chega perto. Você está entendendo? Então nós não temos que ser uma igreja morna. Nós temos que nos tornar uma igreja ganhadora de almas, influenciadora da fé. Não é o mundo que tem que me influenciar. Não é os meus amigos do trabalho que tem que me influenciar. Não é meus colegas, minha família, meu parente, meu pai, minha mãe que não quer nada com Deus que tem que me influenciar. Não, eu tenho que passar luz para eles. Eu tenho que me influenciar eles. Mas se eles não querem, eu vou influenciar outras pessoas. Eu vou ganhar outras almas. Eu vou falar de Jesus para outras pessoas. Porque eu estou me aquecendo, me acendendo a cada dia. A igreja de Laodiceia, por ela se envolver com as riquezas do mundo, deixou-se se levar por aqui. Repito, eu quero que você prospere. Eu quero que você seja riquíssimo. Mas não se apegue a nada. Não se apegue a nada. Quem está entendendo? Muito bem.
Aí Jesus fala sobre as vestiduras brancas, que deve se vestir de vestiduras brancas, ou seja, pureza e santidade. Na igreja tem que haver pureza e santidade. Quem é a igreja? A igreja sou eu. A igreja é você. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Então, o branco na Escritura é frequentemente associado à pureza, santidade e retidão, representando a limpeza espiritual e a perfeição moral. Então, quando Deus fala de vestiduras brancas, significa que nós temos que ser puros, ter coração, mente, olhos, alma pura. Lembra que foi quando eu falei dos olhos? Foi domingo, não foi? Sim? Domingo eu falei dos olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Então, para que haja pureza na minha alma diante de Deus, eu tenho que ter bons olhos. Aí Deus fala assim, que eles teriam que comprar ouro refinado pelo fogo. Quer dizer, eles compravam ouro, eram riquíssimos de ouro, mas Jesus fala assim que orientou eles a comprar o ouro refinado pelo fogo. Ou seja, Jesus aconselha a igreja de Laodiceia a comprar de mim ouro refinado no fogo, para que fique rico. Este ouro refinado simboliza a riqueza espiritual. Quem vem da fé em Jesus e da purificação da alma através da prova da tribulação. Quando é que nós passamos pelo fogo? É quando enfrentamos nossas lutas. É quando vencemos as nossas batalhas. Quando você passa por uma injustiça, quando você passa por uma situação difícil e você vence, então você passou pela prova do fogo. Você está entendendo? Você passou pela prova do fogo. Você sabe que o ouro, você pega um anel de ouro e leva para o ourives, ele vai pegar o maçarico e vai o quê? Colocar fogo naquele anel. O que foi de impureza, o fogo vai consumir. O fogo vai tirar todas as impurezas que tiver. Todas. Mas o que for ouro, fica. Então o ouro, quem é ouro? O cristão ouro é aquele que suporta as provas, é aquele que suporta as perseguições, é aquele que suporta as lutas do dia a dia, é aquele que suporta as tentações, as ofertas deste mundo. Quando você vence as tentações, as ofertas deste mundo, você diz não para o frio, você diz não para o diabo, não, eu não vou pecar, eu não vou errar, eu não vou trair, eu não vou regir, não. Quando você faz isso, você está tirando as impurezas da sua vida, ou seja, o fogo que há dentro de você vai te limpando, te deixando crente puro. Amém? Vocês estão dormindo ou estão entendendo? Está entendendo? Vai deixando o crente puro. O crente puro é aquele que é provado pelo fogo. Pelo fogo. Não é que vou tocar fogo em você, não. Ufa. Aí você vai ser queimado, né? Queimado e cremado, né? Mas o fogo é as tribulações. O fogo é as lutas. O fogo é tudo aquilo que surge para, vamos dizer assim, o fogo ele queima tudo. O fogo nunca diz basta. Se há em você o fogo, se há em você esse fogo do Espírito Santo, você nunca vai ser morno e nem frio. Você vai estar sempre quente. Mas é uma escolha sua. É uma escolha minha.
Se Jesus voltar hoje, quem vai ser salvo? Você crê na sua salvação? Sim. Você crê que está pronto para subir? Sim ou não? Sim. Não tem nenhuma conta para pagar aqui embaixo? Já paguei. Você está entendendo? Tem gente que fala assim: Jesus, não volta agora não, Jesus, não volta agora não. Jesus, pelo amor de Deus, não volta agora não. Jesus nem sabe quando vai voltar. Só quem sabe é Deus. Nem Jesus sabe quando vai ser o dia da volta dele. Você está entendendo? E a pessoa fala: Jesus, não volta não, Jesus. Não volta não, eu não me consertei ainda. Eu tive consertado, mas eu errei de novo. É o morno. O morno está sempre errando. O morno, ele nunca se conserta. O morno, ele tem momentos de remorsos, mas ele nunca se arrepende. Ele nunca se arrepende. O morno tem momentos de remorso, mas não. Já viu aquele filho que você dá uma bronca nele, aquela filha que chama e diz: é verdade, mas não dá certo, eu vou mudar. Passa 2 dias, faz as mesmas coisas. É o morno. É o filho morno. Já tem aquele que já dá para virar, não sei. Não é? Já é da pá virada, não está nem aí. Nem desculpa tu pede. Que é o frio. O frio não quer conversa. O morno, ele fica ali, conversinha. O que você acha? O que eu faço? Ele está sempre cheio de dúvidas do seu relacionamento com Deus. O fogo representa a tribulação, os testes e as provas que a vida é a fé, que a vida e a fé podem apresentar. Amém? Amém. E por último, ele fala do colírio para os olhos. Por exemplo, quem já usou colírio aqui para limpar os olhos? Às vezes você vai ficar irritado, você faz o quê? Colírio, tira o que dos olhos? Aquela impureza que está impedindo você de enxergar. Então, o colírio para os olhos é um símbolo de restauração da visão espiritual. O colírio para os olhos é um símbolo de restauração da visão espiritual. Representa a necessidade de abrir os olhos para a verdade de Deus e o amor de Jesus, superando a cegueira espiritual e a falta de discernimento e a falta de discernimento. Então, o colírio para os olhos, ou seja, Laodiceia, onde o colírio é mencionado, essa igreja estava em um estado morno, não sendo nem frio nem quente, e se considerava rica, próspera, ignorando sua pobreza espiritual. O colírio é um remédio para os olhos espirituais, ajudando a igreja a enxergar a realidade da situação e a necessidade de mudar. Seus olhos estão lacrimejando, seus olhos estão irritados, porque tem sujeira. Então você coloca o colírio. Quando você coloca o colírio, você tem a clareza do que está acontecendo. Assim é o colírio espiritual. Quando você mergulha a sua fé no Senhor Jesus, quando você mergulha na entrega da sua vida com Jesus, quando você mergulha nas coisas de Deus para a sua vida, então os seus olhos lhe mostram a visão espiritual. Você tem a visão da salvação. Você tem visão de agradar este mundo. A sua visão é a visão da salvação, da vida com Deus, da necessidade do dia a dia que você está com Deus. Amém, gente? Fique de pé, vamos terminar. Já estou com as costas doendo, né? Um dia a gente troca essas cadeiras. A necessidade do colírio contrasta com a cegueira, representando a necessidade de abrir os olhos espirituais e receber o Espírito de Deus. A unção com o colírio aliada à obediência pode ajudar a igreja a ter uma visão mais clara e verdadeira da realidade espiritual. Então, nós não podemos ser nem frio, nem morno. A gente tem que ser o quê?
Você tem que se afastar de quem? Do frio. Está do bom, não é do frio. Para você ser um crente quente, você tem que se afastar do frio. Se você passa a se envolver com as coisas deste mundo, você vai esfriar. Você até fica 1, 2, 3 tempos na igreja, você só desaparece. Por quê? Porque você se tornou um cristão morno. E nós não devemos ser mornos. Amém, gente? Amém. Graças a Deus.